Olá, queridos, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima e esse é o último podcast do ano de 2025. Na verdade, para nós já tinha sido encerrado, mas a palavra do Senhor diz que nós fazemos planos, mas o Senhor sempre vai ter a resposta final. Não estava nos meus planos convidar a Emily, mas o Senhor permitiu que ela viesse para a nossa cidade, para que ela compartilhasse o que Deus tem feito na vida dela. E o que está no meu coração em relação ao testemunho de Emily é sobre exaltar o nome do Senhor. É sobre a gente fechar com chave de ouro mesmo, engrandecendo quem Deus é, através do que Ele tem feito na vida dela. Então, se prepare, porque eu não conheço a história dela, mas eu tive muitas boas referências, que é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, tem vivido muitos milagres e eu tenho certeza que vai alcançar muito a sua vida. Então seja bem-vindo a mais um podcast. Emily, seja bem-vinda a mais um podcast não, né? A esse podcast, Geração Anônima. Meu Deus, como Deus é bom, como Ele é incrível, né? Eu louvo muito ao Senhor porque eu tenho sempre orado, Deus, traga as pessoas que o Senhor deseja para essa mesa. Ainda que a gente faça alguns convites, mas sempre aparecem pessoas que Ele quer trazer, como você aqui hoje, junto conosco. Isso. Muita alegria estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite. Eu, sinceramente, a última coisa que eu imaginava era ser entrevistada no podcast antes de viajar para missões. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para me apresentar um pouquinho melhor, eu sou a Emily. Eu morava aqui em Conquista até os meus 18 anos. E aí depois eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. E eu estou me formando agora em Publicidade e Propaganda. Eu sou da Igreja Batista Atitude, lá no Rio. E eu tenho 22 anos e estou muito animada porque Jesus vai fazer aqui hoje. Meu Deus, glória a Deus, todas as coisas. Que alegria ter você aqui conosco. A primeira pergunta sempre é aquela: como foi o seu encontro com Jesus? Mas antes disso, a gente precisa saber se você nasceu um lar cristão, como foi essa trajetória da infância, até você ter esse encontro com Ele, que a gente queria conhecer um pouquinho dessa sua infância. Eu cresci num lar com princípios cristãos. O meu avô é adventista, a minha avó é da Assembleia. E aí eles sempre me criaram muito nesses princípios, mas Deus pra mim era o Deus do meu avô, que sempre me levava pra igreja com ele e tal. Só que um belo dia o Senhor quis fazer comigo aquilo que Ele fez com Jó, né? Que não era só mais o Deus que ele ouvia falar, mas sim o Deus que ele conhecia, né? Jó falou: hoje os meus olhos te veem. E aí eu me converti de verdade aos 13 anos, quando a minha tia Lude me levou para uma conferência aqui em Conquista, e aí eu tive um encontro com Jesus. E naquele dia os meus olhos viram o Senhor e passou a ser o meu Deus e não o Deus dos meus avós. E aí a partir daí começou a minha caminhada com Jesus. Desde então eu não consegui me desgrudar um segundo do Senhor. Amém. Então não teve aquela fase que a gente pode perguntar como é que foi a infância, houve alguma rebeldia? Não, porque para a honra e glória do Senhor Jesus, né, você aceitou Jesus e continua até hoje caminhando, né, conhecendo ao Senhor. Isso. Glória a Deus, todas as coisas. E como é que foi essa ida para Rio de Janeiro, a escolha dessa faculdade? Foi tudo muito assim direcionado? Deus falou com você sobre isso? Era um desejo do seu coração? Então, eu sempre tive queimando muito no meu coração de viver algo fora de Conquista, assim, porque a minha família tem experiências fora do país e tudo mais, e aí eu sempre quis expandir, sabe, os horizontes. E eu coloquei isso tanto na minha cabeça de que eu não deveria ficar aqui, que perto da minha ida, quando eu estava fazendo o meu Enem, no meu processo de fazer a prova, né, para poder aplicar para a faculdade lá no Rio de Janeiro, eu estava num momento muito conturbado lá em casa, porque eu não estava conseguindo tempo direito para estudar, era pandemia, e aí, assim, o tempo que eu ficava em casa, eu ficava também ajudando a cuidar da minha irmã, e aí tudo contribuiu para que eu não conseguisse estudar direito. E eu perdi todas as esperanças de que eu ia passar na faculdade. Mas ainda assim eu queria ir, e nessa janela de tempo o Senhor levantou
uma moça lá na minha antiga igreja para poder falar comigo. Ela falou: Emily, olha, o Senhor realmente quer te enviar. Ele quer que você saia daqui, mas Ele não vai deixar você sair se você tiver com as motivações erradas. E isso vai servir de um alerta para o seu coração. E quando ela falou aquilo, eu entrei em pânico, porque eu pensei, meu Deus, o meu grande sonho está em risco, e porque meu coração está sendo infiel diante do Senhor, porque as minhas motivações de sair daqui não são boas. Minhas motivações era crescer, sabe, profissionalmente, era conquistar coisas nessa terra. E aí foi nesse tempo que o Senhor me ensinou o valor das almas, porque nessa mesma época que eu ouvi essa palavra dessa moça, a minha bisavó faleceu. E aí, quando ela faleceu, o meu bisavô, ele disse uma frase pra gente que ficou marcado na nossa história, na história da nossa família. Ele disse que ele dedicou a vida inteira dele para que ela se convertesse, e ao final da vida dela, ela se converteu. E aí ele virou pra gente com muita alegria nos olhos e ele disse: o objetivo da minha vida foi concluído, porque essa alma se salvou. E aí eu fiquei, meu Deus, o meu bisavô dedicou a vida dele inteira a uma pessoa só, e eu tô querendo coisas e coisas e coisas, e o Senhor pode apenas me dar uma vida para conquistar. Será que eu seria grata por isso? Será que eu estaria realizada cumprindo a vontade de Deus? E se a vontade de Deus for pequena aos olhos da minha vontade, sabe? E aí o Senhor me constrangeu muito em relação a isso. E quando eu alinhei meu coração com esse propósito, sabe, de eu estou saindo de conquista para cumprir os desejos do coração de Deus, seja por uma nação inteira ou por uma vida só, seja para ter todos os bens que essa terra pode me oferecer ou nada, eu estou aqui disposta a cumprir a vontade do Senhor. E só assim eu senti Deus me dar o aval para sair, sabe? E as portas se abriram também. Meu Deus. E quando você foi, você já tinha claramente no seu coração o chamado, né, onde o Senhor te colocaria, e a escolha do lugar do Rio de Janeiro? E tinha alguém conhecido, o Senhor colocou no seu coração que seria lá? O fato, assim, de a gente entender que é um lugar que é muito propício à violência, né? Muita gente fica muito preocupado, mas nós sabemos que o Senhor tem nos guardado. E como foi essa escolha? Eu vou para Rio de Janeiro. Quando você chegou lá, como foi? Como foi escolher a igreja onde você foi congregar? Como foi a faculdade? A escolha do Rio de Janeiro foi meio condicionada porque o meu tio já morava lá, então seria mais fácil, né, de ter uma casa para ficar e tudo mais, uma rede de apoio ali. E a escolha da igreja, minha tia também já congregava nessa igreja, e aí eu só fui conhecendo o pessoal e participando. Sim. E a questão do lugar ser um lugar perigoso, você não pensava, né, dessa forma? Porque você sabe, eu tô fazendo a comparação do interior, né? Sim. Conquista é completamente uma cidade de interior, né, comparada a Rio de Janeiro. Como é essa experiência de viver lá? Eu lembro que foi muito chocante quando eu cheguei. Uma das primeiras coisas que eu vi foi um ponto de ônibus cheio, tipo, muito lotado. Na maneira como ele geralmente fica ao longo da semana. Só que eu achei que tinha acontecido algum acidente, alguém tinha morrido, porque era muita gente no ponto de ônibus. Sim. E aí eu entrei em choque com a dimensão das coisas, né? A Conquista é tudo muito pequeno, com todo respeito à minha cidade tão amada, mas lá as coisas, assim, em proporções muito maiores. Sim. E aí, assim, eu fiquei assustada, confesso. Mas em tudo o Senhor foi providenciando, assim, pra minha faculdade, a distância que eu percorria todos os dias era 2 horas de ônibus para chegar na faculdade, porque eu morava distante. E pontos vazios, assim, o perigo do Rio de Janeiro, e o Senhor nunca deixou nada acontecer, pra glória de Deus. O Senhor sempre foi muito fiel em todo esse processo. E seu coração sempre tranquilo? Sempre tranquilo. Nas idas, nas voltas? Eu sempre fui muito ousada, assim, o Senhor já me deu essa ousadia de sem medo, assim. Colocou isso no seu coração. E sobre o chamado, quando você chegou no Rio, né? Como começou a estabelecer? Deus falou de forma específica para que ele tinha te chamado? Foi lá que você entendeu? Você foi com quantos anos pro Rio? 18. 18. Já tinha estabelecido no seu coração o que o Senhor tinha te chamado, além da faculdade, né? Que eu acredito que é algo que você vai
vai servir ao Senhor junto com isso. Sim. Mas o chamado, como nasceu assim, esse amor por pessoas? Então, eu aprendi muito na minha igreja daqui sobre serviço de modo geral. A igreja que eu era, as pessoas, sempre que tinha qualquer coisa para ser feita, eu me voluntariava para, e eles me convidavam para fazer. Então, seja lavando um banheiro ou cantando no altar, o serviço sempre foi ensinado pra gente que era igual, era o mesmo. Quando eles me chamaram para participar do Ministério de Louvor, eu já servia em várias outras coisas com eles na igreja. E aí não foi um peso muito grande sobre os meus ombros, porque era só mais um serviço, era só mais uma área para servir na casa do Senhor. E isso sempre foi me ensinado desde a minha conversão, que o serviço, o ministério é servir, é você se colocar à disposição do próximo. E eu sempre tive em meu coração com o Senhor e a graça e a misericórdia do Senhor sobre mim, de que eu deveria estar disponível para qualquer coisa que fosse. E isso foi colocado em prática lá no Rio. Assim, a minha igreja tem diversos ministérios, tem ministérios variados, assim, de costura, várias coisas. Diferentes. E aí eu fui me voluntariando para várias coisas ao mesmo tempo. Não, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. E aí às vezes até a gente se perde, né? O coração se perde, porque a gente precisa ter um nicho, um propósito. Sim. O Senhor chegou a me cobrar algumas vezes de eu estar fazendo demais e esquecendo dele, né? Do meu tempo com ele e de priorizar de fato o propósito dele para mim. Mas serviços para mim sempre foi muito claro. Só que a questão missional é algo que eu sempre recebi várias palavras a respeito, e o meu coração sempre queimou a respeito, tanto por causa dessa ousadia que o Senhor já depositou em mim e pelo desejo, né, de conhecer lugares fora. A questão do missional sempre queimou muito em meu coração. Meu Deus, muito bom. Você se lembra como foi essa palavra que você recebeu a primeira vez que falaram com você sobre missões? Alguém que... Foram muitas palavras, então, né? Deus foi confirmando, levantando pessoas. Eu acho que uma das primeiras vezes foi lá na sala da minha casa, quando a minha tia chamou um grupo de amigos dela para orar. E aí eu lembro de um rapaz, o Lucas, falou comigo que ele tinha tido uma visão de mim na frente de várias meninas. E eu ensinava essas meninas sobre paternidade, sobre o encontro que elas deveriam ter com Deus, sabe? Sobre os olhos se abrirem para a presença do Senhor. E aí foi a primeira vez que eu visualizei eu pregando para pessoas, eu falando com pessoas. Foi uma coisa que me marcou muito. Esse dia foi muito especial e o Senhor tem feito isso. Amém. A gente tinha conversado sobre o desafio de evangelizar no Rio de Janeiro, né? Sobre as comunidades que vocês têm entrado, sobre as coisas que Deus tem feito. Então eu queria que você começasse a falar desse processo do Rio, pra gente depois entrar na parte das missões. Tá bom. Né? Os milagres que Deus tem feito. Agora você pode ficar bem livre. Deus um dia fez isso e aconteceu dessa forma e a gente orou por isso. Tá. Agora eu vou só te ouvir. No Rio de Janeiro, a igreja que eu faço parte, do outro lado da rua, tem uma comunidade. E é uma comunidade que não é uma comunidade visível, assim, como as outras que são em morros. É uma comunidade plana. E ela fica atrás de um grande supermercado. Só que, assim, eu sempre soube que ela estava ali. E o Senhor sempre me incomodou muito de... Vocês estão do outro lado da rua. O que vocês estão fazendo para as pessoas que estão ali? Sabe? O que eu falei do serviço, o serviço não é só servir as pessoas que estão distantes de nós, é principalmente servir o próximo. E aí, o outro lado da rua sempre queimou no meu coração. Eu tinha minha célula, que a nossa igreja funciona em células, eu tinha meus amigos, nosso grupo de pessoas, que a gente fazia várias coisas, ações em lugares diversos, em comunidades distantes, mas o outro lado da rua sempre me martelou. Parece um título de um livro, né? O outro lado da rua sempre queimou meu coração. Pra você contar as histórias que você viveu lá. Glória a Deus, Meu Deus, é verdade. Profético.
Amém. Aí, um belo dia, eu conheci uma menina que morava lá, naquela comunidade do outro lado da rua. E aí, eu fui visitar ela na casa dela, fui com outros 2 amigos pra gente já ir de maneira intencional, sabe? Evangelizando, procurando saber como é que fazia pra gente abrir uma célula lá, porque a ferramenta evangelística mais tradicional da minha igreja é começar em células, grupos evangelísticos em células. E aí, a gente começou a pegar contatos de pessoas e tal, e eu comecei a falar com várias pessoas pra ver se elas queriam abrir a casa delas pra eu fazer uma célula na casa, dentro da comunidade. Só que as casas são muito pequenas, né? E as pessoas também não sabem quem elas vão receber. Aí a galera fica com medo, acaba não abrindo a casa para as células. Só que aí o Senhor me constrangeu, porque eu tava fazendo tanto pela força do meu braço, eu liguei para tantas pessoas durante essa semana que eu tava buscando casas, e o Senhor me perguntou: por que você não pergunta para mim? Já perguntou para mim? E aí foi um dos primeiros momentos que o Senhor falou muito forte comigo a respeito de intercessão, porque a gente tenta muito abrir as portas no empurrão, só que é muito simples. A gente conquista os terrenos onde o Senhor quer que a gente coloque o pé através dos nossos joelhos tocando ao chão, e isso me ensinou muito nesse período, porque eu orei, assim, era uma segunda-feira, eu acho, e na terça-feira eu recebi uma ligação de uma senhora dizendo: você está procurando uma casa para fazer uma célula? Eu tenho a minha disponível aqui. E assim, eu não precisei fazer nada, eu só precisei colocar diante do Senhor. E nós fomos visitar a casa dessa moça, era um brechó, e Deus proveu em tudo, assim, que era um espaço grande, né, maior do que as casas, para que a gente pudesse fazer a célula. E aí, na primeira célula, a gente convidou várias pessoas, e aí a gente marcou de começar às 7 horas. Deu 7, ninguém chegou. 7:30, ninguém chegou. 8 horas, já começou a dar aquele desespero. Eu falei: Senhor, o Senhor não trouxe a gente aqui à toa. Eu e o meu amigo, que é co-líder comigo hoje lá, o Eluan, a gente tava ali esperando as pessoas chegarem, e a gente resolveu começar a orar. Eu falei: amigo, olha, vamos interceder, porque tem que ter um propósito pra gente estar aqui. E aí, no que a gente começou a orar, a gente falou um amém, eu abri os olhos e notei um grupo de jovens que estava sentado numa mesinha que tem do outro lado da rua da célula, numa quadra, assim. E aí eu falei: amigo, vamos chamar eles, porque assim, um não a gente já tem, se a gente tiver um sim, é vantagem. E a gente encostou lá, falou com eles, um deles se empolgou muito de vir, e aí aconteceu uma coisa muito inusitada, porque antes dele entrar na célula, de entrar pra casa da célula, ele falou: olha, menina, você pode me dar 2 minutinhos, porque eu tô muito carregado, e aí eu preciso descarregar. E aí eu, com a cabeça de conquista, eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo dentro dessa comunidade? Um rapaz me falando que tá carregado, o que tá acontecendo? E aí ele tava cheio de drogas. Meu Deus. E ele tirou todas as drogas que estavam com ele, deixou num canto, e em respeito à presença de Deus, ele entrou limpo, né, no lugar da célula. A gente fez a célula ali, e foi tremendo, assim, foi chegando mais pessoas, e naquele dia a gente descobriu depois que estava marcado de uma boca de fumo ser aberta na frente da nossa célula. E aí todos os planos de Satanás foram frustrados naquele dia, porque eles vieram conversar com a gente depois, as pessoas responsáveis por isso, falando que eles não iriam fazer mais em respeito à célula, porque não estava favorável ali o ambiente e tal. E aí, para a glória de Deus, no primeiro dia em que alguém decidiu se posicionar diante da presença de Deus pelas pessoas que estavam do outro lado da rua, o Senhor fez o sobrenatural, sabe? E a célula continuou, para a glória de Deus. Nós estamos firmes aí, já faz mais de 1 ano que nós estamos estabelecidos ali naquela comunidade. Várias pessoas já se batizaram, para a glória de Deus, famílias estão sendo restauradas, e várias pessoas com dependência química já chegaram até nós e foram libertas. Tem sido lindo a obra do Senhor ali naquele lugar. Meu Deus, muita gente alcançada, né? E aí a gente para pra pensar, e se vocês não tivessem obedecido à voz do Senhor, né? Como Deus, ele tem tudo planejado. Antes da gente entender, ali ele já tinha tudo planejado. Ele só precisa, não que ele como meu pastor fala, Deus não precisa de nós, mas ele conta conosco.
conosco. Né? E se nosso coração estiver disponível, meu Deus do céu, que poderoso. Meu Deus. Amém. E como é que tem sido, né? Além disso, tem outras coisas que têm acontecido na comunidade que você queria compartilhar, de pessoas que você tem encontrado, amizade que você tem feito. Tem pessoas que você tem estabelecido uma amizade mais perto, que tem participado da célula? Sim, a gente funciona em discipulado também lá na nossa igreja, então a gente tem a grande alegria de trazer as pessoas para perto e caminhar junto. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar é que a partir disso, os olhos das outras pessoas foram abertos para aquela comunidade e a nossa igreja chegou junto muito assim em doações, porque as pessoas tem muitas famílias carentes lá. E aí é um ponto que eu acho que vale ser ressaltado. Às vezes a gente se incomoda muito por uma instituição, uma pessoa em específico, não olhar para as causas que a gente acha que deveriam ser olhadas e para as causas que a gente acha que estão sendo negligenciadas, mas bastou um posicionamento para que a visão de toda uma juventude se voltasse para aquele lugar. Nós tivemos muitos voluntários ao longo desse tempo, que depois que a gente abriu a célula, várias pessoas começaram a se interessar, perguntando como é que ajudava, perguntando como é que fazia para servir a comunidade, e bastou um posicionamento, sabe? Então, o Senhor me constrangeu muito a nunca mais ficar num lugar de julgamento ou de crítica a pessoas que estão em algum tipo de posição de destaque, de comando de uma instituição ou tal, porque elas têm várias coisas para se preocupar. E se Deus me deu uma inquietação nos meus olhos, cabe a mim resolver, cabe a mim ir atrás, cabe a mim falar, cabe a mim anunciar sobre essa inquietação. E assim, nós somos muito omissos, infelizmente, para as coisas que os nossos olhos percebem, inquietações. E eu oro muito para que, em nome de Jesus, nessa geração se levantem pessoas inquietas com situações específicas, causas específicas, que Deus vai fazer o sobrenatural, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção, voltando para cá de ônibus do Rio para cá, é que eu vi várias placas nas estradas direcionadas aos caminhoneiros. Várias pessoas falando assim: caminhoneiro, sua vida pertence a Jesus, caminhoneiro, abandone o pecado. E assim, alguém se levantou para evangelizar um grupo de pessoas específico que vive nas estradas. É um povo não alcançado, sabe? É um povo que vive ali, muitas vezes exposto à prostituição, exposto à solidão, e alguém, uma pessoa olhou, ou um grupo de pessoas olhou para esse nicho específico e foi usado por Deus, e eu creio que muitas vidas foram salvas. Então assim, que isso possa, em nome de Jesus, inspirar as pessoas a olhar para quem ninguém tá olhando, sabe? Para ver os grupos que não estão sendo vistos, e o nome do Senhor vai ser exaltado ali, porque é isso que está no coração de Deus. Todos, que venham todos a eles. Amém, amém. Amém. E sobre missões, né? O que Deus tem ministrado no teu coração sobre isso? Quando você pensa, não, que eu acho muito boa a sua colocação, que fazer missões não é só para todo o país, né? Do outro lado da rua existiam pessoas que precisavam ser alcançadas através da sua vida, foram evangelizadas por vocês. Mas quando você pensa em missões, povos não alcançados, o que vem no seu coração? O que Deus ministra sobre isso? A passagem que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente sempre escutou, a palavra fala que o Senhor só voltaria quando a todos os povos fossem anunciados o evangelho, e muitas pessoas têm em mente que não, mas o mundo já é muito evangelizado, como assim existe um lugar onde a civilização não chegou? E quando eu penso nos povos não alcançados, antes eu pensava assim, é tranquilo, vai chegar lá para eles, o mundo já está sendo, a gente vive num sistema bem globalizado, né? Tudo chega a todo lugar. Só que depois que eu estive do lado de fora, eu vi que não é assim que funciona. Tem pessoas que não têm conhecimento básico de educação mesmo, e não têm conhecimento principalmente a respeito de Deus, a respeito de quem o Senhor é, e eles estão morrendo por causa disso. O povo realmente perece por falta de conhecimento. E povos não alcançados, o que queima em mim é anunciar a verdade para eles, anunciar que eles têm salvação.
E como foi essa sua ida, né, foi pra África? Isso, né? eu fui pra Moçambique. Né? Como é que foi? Porque assim, talvez você planejou, talvez não. Como é que Deus fez isso acontecer? Como é que Ele proveu tudo pra você estar lá? Amém. Contextualizando um pouquinho com a história de Moisés, eu escutei um pregador falar isso uma vez, não lembro quem foi, mas marcou minha vida, assim. Quando o Senhor chamou Moisés, ele falou, né, tire a sandália dos seus pés, o lugar que você pisa é santo. E aí o Senhor mandou ele jogar o cajado no chão para que o cajado se transformasse em uma cobra, e a partir dali o Senhor manifestaria os sinais dele para que ele pudesse convencer Faraó de que Deus era Deus. E isso que o pregador falou da história de Moisés foi que Deus chamou Moisés com o cajado nas mãos. Ele estava com alguma ocupação quando Deus chamou ele. Deus chamou ele e ele estava cuidando das ovelhas. Deus chamou ele e ele estava ali, pastoreando com o cajado. E o Senhor não nos chama de mãos vazias, sabe? E o Senhor, quando veio me chamar para essa missão, tanto na comunidade quanto na África, eu não estava de mãos vazias. Como eu falei, o trajeto para minha faculdade era de 2 horas, então assim, o tempo de deslocamento só no meu dia eram 4 horas por dia. E aí eu tinha que lidar ainda com estágio, lidar ainda com outras atividades da igreja, atividades pessoais, assim, coisas da minha casa. E aí tudo isso tomava muito meu tempo, mas o Senhor me chamou com as mãos ocupadas. E às vezes a gente espera chegar numa fase da vida, num momento da vida onde as nossas mãos vão estar mais vazias, mas o Senhor quer usar a ocupação das nossas mãos. A minha faculdade serviu de espelho na comunidade para jovens que não tinham nem esperança de terminar a escola. Então, assim, o Senhor usou o que estava nas minhas mãos para inspirar eles a continuarem estudando e, enfim, em relação à África, eu estava trabalhando com mídia, eu estagiava em um dos canais da Globo, e aí o Senhor me chamou enquanto eu estava nesse processo de construção de carreira, de tentar avançar na minha profissão. E para voltar um pouquinho na história, eu tive uma visão a respeito da África no dia seguinte à minha conversão. Eu vi a bandeira da África do Sul quando eu era pequena e eu não entendia pelo que era, não sabia qual país que era, mas aos poucos eu fui recebendo uma revelação do Senhor. Um belo dia eu vi a bandeira e aí eu identifiquei, e o Senhor foi retomando as promessas no meu coração. E uma amiga minha que foi fazer Jocum lá na África do Sul me mandou mensagem quando ela estava lá na Jocum, e ela falou: Emily, nós lembramos muito de você aqui. Ela estava lá com o marido. E aí a gente entendeu do Senhor que é o tempo de brasileiros virem para cá, e nós estamos te fazendo um convite em fazer missões e tal. E aí eu automaticamente achei que ela estava maluca, porque eu estava fazendo muitas coisas sobre a minha vida pessoal, sabe, profissional, carreira, tudo. Estava terminando a minha faculdade e eu falei: olha, é impossível eu abandonar as coisas que estão nas minhas mãos para eu poder fazer isso aí de missões e tudo mais, principalmente porque eu estava dentro de um canal muito promissor, estava em um dos canais da Globo, e é enorme, né, assim, para alguém da minha área. Sim. E eu falei para ela um grande não, um grande abraço, e o Senhor, com toda a misericórdia dele, usou uma profeta para ir na minha igreja. E aí ela falou que tem uma pessoa nessa sala que teve uma visão sobre a África quando era pequena. Meu Deus. E se você sente que é essa pessoa, vem falar comigo e tal. E aí eu fui falar com ela ao final do culto, falei: olha, eu acho que sou eu. E aí ela começou a orar por mim, e o Senhor foi me dando novas visões, novas revelações. Só que ainda assim o meu coração incrédulo foi descredibilizando o que ela estava falando, porque era muita coisa que estava nas minhas mãos para que eu só soltasse. E eu fui dizendo não. Isso foi num sábado. Numa terça-feira, minha chefe me chamou na sala dela, e aí ela começou a falar sobre o meu contrato está acabando e tal, sobre a possibilidade de renovação, mas que ela não me via fazendo isso, sobre trabalhar com publicidade de uma maneira tradicional pro resto da minha vida. Ela falou que me veria infeliz trabalhando em qualquer outra coisa que não fosse
voltado para algo que eu realmente gosto e acredito. E ela sabia que eu era cristã, ela estava falando sobre isso no momento. E quando Deus usou alguém de fora, sabe, que não partilha da mesma fé que eu, da mesma forma que eu, aí meus olhos acenderam assim. Eu falei, nossa, as pessoas estão de fora, estão mandando eu fazer missões, o que está acontecendo? E aí eu resolvi dar uma chance, conversei com a minha família e o Senhor foi confirmando aos poucos, assim, eu fui tendo visões no meu quarto, o Senhor foi falando comigo no meu íntimo e através de outras pessoas do lado de fora também. E eu cheguei aos meus pastores com o que eu tinha nas mãos. Eu falei, olha, eu tenho aqui a minha experiência nessa empresa, tenho a minha formação e tenho um coração que está queimando muito por isso. Em que eu posso ser útil? E aí, a partir disso, os meus pastores me falaram que eu poderia fazer a cobertura de mídia na viagem missionária que a minha igreja ia fazer. Foi em setembro desse ano de 2025 e eu me voluntariei e fui. E a igreja fez permuta comigo. Eles ofertaram tudo em relação à viagem. Eu não tinha condições nenhuma de ir para fora do país. E aí a única coisa que eu paguei foi o meu passaporte, mas de resto o Senhor foi providenciando hotel, transporte, passagem, tudo o Senhor foi fazendo e me entregando nas mãos. Assim, o Senhor só precisa de um coração disposto e o caminho Ele providencia, né? E aí foi assim, aí a viagem foi extraordinária. E como é que foi chegar lá na África, né? Como é que estava seu coração? Eu quero saber da sua emoção nesse momento. Porque assim, quando a gente faz uma viagem, eu não sei você, mas a viagem, ela traz um sentimento assim de estação diferente. Sim. Não sei se você sente isso. E tipo assim, na entrada do avião, na subida, na descida, pisando na terra, vivendo as promessas, o que Deus estava me dizendo? O que você estava sentindo naquele momento que você estava vendo isso? Então, já começou maluco no avião, porque eu nunca tinha entrado num trem tão grande assim. Sim. Eu fiquei já em choque com os mimos do Senhor, sabe, em tudo. Eu tava tirando foto de tudo, agradecendo ao Senhor por tudo, porque a ficha foi caindo aos poucos, mas eu tava vivendo um milagre absurdo. Sim. As pessoas vieram falar comigo depois, onde que uma jovem de 22 anos, que não tem, não mora com a família, faz faculdade em outro estado, não tinha condições nenhuma, nem de ter a própria casa e tudo mais, estava do outro lado do mundo, com tudo pago e do bem e do melhor, sabe? Sim, e assim, sim, meu Deus. O Senhor honra, sabe? O Senhor mima, o Senhor faz. E meu Deus, pra glória de Deus, foi extraordinário, assim. Mas ao mesmo tempo foi muito chocante também, porque a África o continente africano é um lugar esquecido. A gente acha que as pessoas estão fazendo muitos trabalhos para a África. Não, tem muitos voluntários, tem muitos missionários sendo enviados e as coisas estão sendo feitas, mas durante o período que eu estava lá com o grupo de missionários que eu fui, fomos em 15 pessoas, em nenhum momento das 7 aldeias que a gente visitou, de todos os dias que a gente ficou lá, a gente não viu um grupo que estava evangelizando ou pregando ou fazendo qualquer ação humanitária, mesmo que não fosse da igreja. Para não mentir, a gente viu uma tenda da ONU e ela estava vazia, sabe assim, e não tem pessoas. A gente foi no período de mais seca do lugar e não tinha. A gente foi em Moçambique e a gente visitou 7 aldeias de Moçambique e ficou também hospedado na cidade de Beira. Dava para ver que a terra estava sedenta da manifestação da glória de Deus e sedenta de recursos também. A primeira cena que eu vi quando eu cheguei no país foram 2 jovens dentro de uma caçamba de lixo brigando assim de socos por causa de uma sacola que provavelmente tinha comida dentro. E assim, eu chorei diversas vezes ao longo da viagem. No final já fui ficando com a casca mais dura, porque a gente não pode chorar na frente deles, né? É desrespeitoso assim. Mas assim, muitas cenas me chocaram. Muitos abandonos, sabe, assim, principalmente em relação às crianças e a forma como elas são cuidadas. Isso foi interessante você falar sobre essa questão, porque assim, a gente vê muito assim, voltado a artistas fazendo muitas propagandas que vão pra África, muita gente tirando foto. Eu vejo constantemente no meu Instagram pessoas chorando, apesar que eu sei que é um
continente muito grande, né? Mas tem muita gente mostrando que tá fazendo algo naquele lugar, né? E você dizer que você chegou lá e não viu ninguém fazendo missões, né? E a questão da fome, é muito visível isso, né? De roupa, de sapato, você conseguia ver tudo isso acontecendo. Sim. E a questão do ocultismo, né? Que eles falam que é muito difícil eles serem evangelizados. Por que é difícil o evangelho chegar lá? Por que é difícil eles ouvirem falar de Cristo? Eu falo um pouquinho primeiro da fome. As questões em relação à fome são muito severas, em alguns lugares menos, em outros lugares mais, assim, mas a galera basicamente sobrevive do que eles plantam, e eu acho que a falta de conhecimento é o pior, é o que agrava a fome. Teve alguns lugares que a gente descobriu que eles não sabiam que o ovo podia fritar. Então, assim, às vezes bastava só um ensino, sabe, para ter uma refeição a mais no dia, e dá pra ver que é um abandono governamental, um abandono assim, de modo geral, um abandono deles, para que eles não saibam do que pode ser feito para melhora. Através da fome também, eles têm muitas doenças. Quando a gente viajou, nós levamos uma equipe médica, e as pessoas sofriam muito de cegueira, de baixa visão, porque a alimentação deles tinha muita deficiência em vitamina A, e aí a galera tinha essas consequências na visão. Eles se alimentam de coisas que podem ser tóxicas. Então, assim, a gente levou uma nutricionista, ela teve que orientar algumas aldeias a não comer a folha da mandioca, né, que podia trazer várias toxinas para a saúde. E, assim, várias pessoas sofrendo com doenças e doenças severas por conta da falta de conhecimento também. E eles têm muita infecção urinária, eles não bebem água direito. A água potável lá é muito complicada, assim, em vários lugares, né? Tô falando de um lugar específico, não é generalizando o continente africano, mas a água no lugar onde a gente foi é muito difícil de conseguir. Tem que ir a quilômetros de distância para achar um poço, trazer a água. A nossa igreja abriu 2 poços nas igrejas que temos lá, para a glória de Deus, e já facilita a vida da comunidade ao redor, mas algumas outras não tem. E aí da infecção urinária, né, dá muita coisa relacionada à água. Todos os dias que nós estávamos lá, nós estávamos comprando garrafas de água. Então a gente comprava 2, 3 garrafas de 2 litros por dia para poder rodar com a gente, porque a gente não podia aceitar nada deles. Muitos missionários voltaram com diarreia, assim, é complicado, assim, a questão de higiene com alimento. A precariedade, né, do lugar. Então é difícil, não é um campo missionário fácil em relação a essa questão da fome, e principalmente o que mais destrói o coração é que você leva recursos, e com certeza os recursos vão ser limitados, eles não vão atender todo mundo. E aí, porque é muita gente, são muitas crianças, são muitas pessoas, e o que você dá, mesmo que atenda todo mundo, você dá pouco para cada família, e aí esse pouco não sustenta eles por muito tempo. Então, assim, é escasso, e é frustrante você ter que fazer alguma escolha em determinado momento para ver quem você vai abençoar. É complicadíssimo, assim, precisa realmente entender que não é um lugar fácil de executar ações humanitárias, mas ao mesmo tempo é recompensador, e assim, poder fazer o que vocês fizeram, né? E sobre a questão espiritual, vocês oravam por eles aceitavam bem a palavra? Sim, enquanto a gente estava fazendo as ações médicas, a gente também estava fazendo evangelismo nas casas, e aí a gente foi de casa em casa falando de Jesus. Uma coisa que me alegrou muito e ao mesmo tempo me chocou é que eu pude, para muitas pessoas, explicar quem era Jesus do início ao fim, porque nunca tinham escutado falar. E o que eu falei mais para trás, né, que a gente, não, as pessoas já ouviram falar. Não ouviram, tem muitas pessoas que não sabem quem é Jesus, e foi um grande privilégio poder contar da história de Cristo do início ao fim para as pessoas que a gente estava encontrando.
e para as crianças. E o que a gente percebe na população africana é que o ocultismo só é muito forte porque eles são um povo de muita fé. Todos eles creem muito em tudo que você ensina e no que eles estão dispostos a servir, seguir. Eles creem muito. Então, na mesma medida que o sobrenatural de Deus é muito forte, o sobrenatural maligno também é muito forte. Então, assim, cada aldeia tem os seus curandeiros, tem os seus chefes de tribo, pelo menos as que a gente visitou. E, assim, os responsáveis espirituais da aldeia são os curandeiros, que fazem tudo isso que a gente escuta de falar sobre a África é real. Graças a Deus eu não presenciei muitas cenas. O Senhor acabou me poupando um pouco, mas assim, pouquinhas coisas eu pude ver. A gente viu uma manifestação de um demônio de maneira física, assim. Um rapaz, ele tava sentindo muita dor nos pés e ele pediu pra gente pra que a dor nos pés dele sumisse, e a gente entendeu ali que era um demônio, que não era só uma dor qualquer, uma dor comum. E quando o meu grupo começou a orar por ele, a gente viu o demônio saltar nos pés dele, assim, como se tivessem garras relutando pra sair. Então, assim, tem essas cenas, elas existem, mas acho que o que deve mais ser falado a respeito da questão espiritual na África isso só acontece porque eles não têm conhecimento e eles são muito enganados. Tem muitas aldeias em que a gente descobriu que tinham religiões lá que se passavam por cristianismo e faziam rituais que não fazem parte da nossa crença, e diziam para eles que era cristão, e assim, eles não têm Bíblia, não têm acesso à Bíblia. É uma coisa que pega muito forte lá. Quando eu cheguei no aeroporto, 2 rapazes me pararam pedindo desesperadamente por uma Bíblia, perguntando se a gente tinha um exemplar das escrituras, porque eles queriam, e eu achei, com a cabeça do Rio de Janeiro, falei, meu Deus, vão me fazer de boba aqui, vão levar minha Bíblia, o que é isso? Mas depois me explicaram que lá é realmente muito escasso. Até o Instituto Bíblico da cidade, quando a gente foi comprar Bíblias para poder fazer doações para as pessoas, tinha tipo 6, 7 Bíblias no Instituto Bíblico da cidade. Então, assim, a gente teve que pegar doações de outros espaços para poder trazer, para a gente comprar. Mas por causa dessa falta da palavra de Deus, do ensino, a gente doou Bíblia para 2 pastores de igrejas que não tinham Bíblia. E por causa disso, as pessoas são muito facilmente enganadas. Eles creem na manifestação do poder de Deus e que Deus criou todas as coisas. Eles chamam, lá em Moçambique, eles chamam Deus de Mulungu. Mulungu criou todas as coisas e Mulungu nos salvou, Mulungu tá com a gente, amém? Só que eles não conhecem as histórias, sabe? Eles não sabem quem é o Deus de forma aprofundada, assim, e isso dá vazão a Satanás plantar mentiras naquele povo, e perceber isso foi um ponto chave na minha história, assim, de modo geral, porque quando eu vi que eles estavam sendo feitos de bobo e a verdade estava nas minhas mãos, a verdade está nas minhas mãos, nas suas mãos, dentro das nossas casas, às vezes com capas coloridas, com vários tipos de marcações diferentes, e a verdade está com traduções diferentes. Muitas meninas também fazem isso, né, de, meu Deus, quando eu vou entrar numa nova fase da minha vida, eu vou renovar a minha Bíblia porque eu estou numa nova fase, e a gente tem a verdade encapsulada de várias formas que nos satisfazem, mas a gente não compartilha essa verdade. E isso me estremeceu o espírito quando eu estava lá, porque eu falei, meu Deus, está nas minhas mãos, esteve nas minhas mãos esse tempo todo, desde os meus 13 anos, e essas pessoas aqui estão morrendo por falta de conhecimento, e literalmente morrendo. A gente teve uma experiência muito, muito, muito forte com uma curandeira. A gente foi evangelizar ela na casa dela, e ela falou que em um dado momento ela teve uma doença,
E ela ficou desmaiada nessa doença. Durante esse desmaio, ela teve 3 visões. E Deus, a gente acredita que Deus falou com ela para que ela não aceitasse remédios de pessoas. E depois o Senhor falou outras 2 coisas para ela em relação a planos que Ele tinha para a vida dela. E quando ela acordou desse desmaio, ela foi no curandeiro da aldeia e o curandeiro colocou um colar sobre ela e falou que ela não podia tirar, porque se ela tirasse, ela voltaria a ficar doente. E aí, a partir daquele dia, aquela mulher foi feita escrava daquele curandeiro. Ela começou a trabalhar para ele, fazendo as misturas, as coisas que ele ia ensinando. E quando o curandeiro deixou de atuar, ela virou a curandeira da aldeia. Meu Deus. E assim, por falta de conhecimento, ela foi escravizada, literalmente escravizada. Ele passou um legado para ela, o inimigo fez isso, não queria que parasse nele, né? Isso. E assim, o que mais mexeu comigo nessa história inteira foi quando nós fomos conversar com ela, ela perguntou para mim com a maior pureza que eu já vi nos olhos de alguém. Ela perguntou: o que eu faço? É para Deus ou é para os demônios? Ela nem sabia a quem ela estava servindo, porque a gente poucos minutos antes tinha explicado para ela de que existem 2 forças, que existe o bem e existe o mal. E aí ela perguntou pra gente: o que eu faço? É para Deus? É para Mulungu ou é para os demônios? Ela não sabia. Então assim, tem muitas pessoas sendo escravizadas por Satanás lá por falta de conhecimento. E nesse ponto da história, quando eu vi isso, o Senhor colocou em meu coração de que eu deveria continuar dedicando a minha vida para acabar com isso, sabe? Para levar a verdade ao máximo de pessoas possíveis e da melhor maneira possível. E já partindo para um próximo ponto da história, o Senhor, nesse momento, me pediu 6 meses da minha vida, que é onde eu vou fazer Jocum, vou fazer a escola missionária em fevereiro. Vou estar viajando para a África do Sul. O Senhor me pediu esses 6 meses na Jocum e Ele me direcionou, tanto no meu íntimo, no meu quarto, como em confirmações com outras pessoas. Como foi isso, assim, de forma mais... Você tava um dia... Porque, tipo, você tava com a mão cheia de coisas. Isso. Começou a soltar um pouco, mas, tipo assim, abrir mão de toda a sua vida agora... Foi, né? Difícil. Como foi isso? Eu quero saber, assim, de forma mais calma. Foi regado de misericórdia, porque se fosse eu no lugar de Deus, eu já tinha desistido de mim há muito tempo. Porque o Senhor foi insistente, sabe? Em confirmar de diversas formas, em me chamar de diversas formas. Primeiro, já foi um pecado absurdo ter tentado desistir, porque o Senhor falou comigo no meu quarto, de uma maneira inusitada, assim. Eu tava orando e perguntando: Senhor, é pra eu ir pra Jocum mesmo ou não? Isso aqui eu nem contei pras pessoas, porque senão as pessoas vão me achar maluca, agora vão me achar maluca em rede nacional. E eu tava ajoelhada no meu quarto, e eu tava, a cortina tava aberta, a janela, e do nada um vento sugou a cortina e a cortina formou uma seta, assim. E aí eu falei: não é possível, meu Deus, o Senhor não tá falando isso comigo, assim. E o Senhor me ministrou que realmente era pra ir, que Ele queria me enfiar. E foi o formato certinho de uma seta. Aí eu falei: beleza, não tem como agora dizer que não é o Senhor. É o Senhor, com certeza. E no dia seguinte, lá estava eu desistindo mais uma vez e querendo não abrir mão, lutando pelas coisas que estavam nas minhas mãos. Mas acho que o mais maluco e que mais me fez acreditar foi quando eu descobri o valor certinho da escola missionária. Até então o Senhor tinha ocultado dos meus olhos qual era o valor, porque eu tava olhando o site, eu abria o site quase todos os dias, e eu olhava o valor lá, e embaixo tinha um asterisco, mas tanto, e eu nunca vi esse asterisco. Ele era muito claro, mas eu nunca tinha visto, e eu creio que o Senhor não permitiu que eu visse, porque se eu tivesse visto, eu desde lá de trás eu já não teria entrado nessa maluquice,
porque é uma loucura. E o Senhor ocultou dos meus olhos. E no dia que eu descobri, eu falei, meu Deus, o valor é esse aqui? Aí eu falei, não vou mais. Vou fazer outra base, porque já que eu já falei pra todo mundo que eu vou fazer missões, eu já tinha vendido brigadeiro na igreja, já tinha feito tudo. Assim, avisado pra todo mundo que eu tava indo fazer missões. Aí eu falei, olha, não vou fazer desfeita, né? Não vou fazer feio pras pessoas, vou pra Jocum, mas eu vou pra uma base mais barata, no Brasil mesmo, em algum lugar aqui. E aí decidi, bati martelo. Passei o dia inteiro pesquisando, tentando entender se era isso mesmo ou não sei o que, nananã, morrendo de saber que não era isso, porque eu tava fugindo. E no que eu bati martelo, eu tava subindo as escadas lá de casa pra poder avisar pra minha mãe, avisar pros meus amigos que eu não ia mais. No degrau da escada eu recebi uma ligação de um número de Brasília, como chamada de vídeo. E aí eu fiquei, gente, como assim? Vou atender, tô louca, atendi. E era uma menina, ela se apresentou, Manu, o nome dela, ela falou, olha, Emily, eu tenho orado pela sua vida há muito tempo. Meu Deus, você não conhecia ela? Não fazia ideia de quem ela era, nem ela sabia quem eu era, assim, até aquele momento. Mas ela falou, descobri que você tá indo pra Jocum, pra base da África do Sul, e você é a resposta de oração pra minha casa. Os meus pais têm intercedido pela sua vida há muito tempo. Meu Deus. Porque eu queria que eu fosse pra missões, né, pra essa base da Jocum, com alguém brasileira comigo, uma amiga, alguém que pudesse compartilhar do processo aqui, porque eu tava me sentindo muito sozinha e tal, e os meus pais intercederam por você. Pra que essa pessoa aparecesse, era você. E aí, ela falou isso tudo, e aí eu joguei um balde de água fria nela. Eu falei, ô, Manu, eu realmente tava indo. E aí ela, como assim tava indo? Você não vai mais? Eu falei, então, eu desisti por conta disso e disso e disso. E aí essa menina começou a ficar pentecostal. Ela falou, nada disso, você é louca, você não vai desistir, porque o Senhor me trouxe de Brasília aqui pra poder te ligar. Ela achou meu número com um amigo de um amigo de um amigo, assim, de uma forma muito aleatória. E ela falou que Deus mandou ela ali pra poder mandar eu não desistir e que nós iríamos juntas. Eu já tinha um valor guardado pra missão e ela tava com R$0. E na hora que eu vi que ela tinha nada, eu falei, se essa louca vai e tem plena certeza que vai, então eu que já tenho um pouquinho, com certeza eu vou. Meu Deus. E aí ali a gente chorou junto, a gente se encorajou, a gente orou. E eu desisti da minha desistência naquele dia, porque o Senhor trouxe alguém de fora e por misericórdia, sabe? E graça, porque, como eu falei, o Senhor podia ter deixado eu desistir. O Senhor podia ter aberto mão de mim e Ele não fez. E o Senhor, eu acredito que o Senhor quer usar essa palavra aqui hoje também para reacender promessas em diversos corações que vão estar escutando, porque a gente tende a duvidar das promessas de Deus, mas o Senhor é clichê, é absurdamente clichê falar isso, mas o Senhor é o Criador do mundo, é o dono do ouro e da prata, é aquele que tem a nossa história toda escrita, Ele está no início, no meio e no fim da história, e Ele sabe, e se Ele falou, Ele sabe. Então assim, cabe a nós depositar ainda mais confiança, Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou ele para sair do conforto da parentela dele, da galera que ficava juntinha dele ali, e mandou ele para uma terra desconhecida, e o Senhor só disse um passo. Deus nem falou o próximo, Deus só falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se fosse eu ou você, a gente naturalmente, ser humano, a gente ia perguntar assim, beleza, eu vou pra lá, mas e lá? Depois de lá eu faço o quê? Porque a gente quer saber os próximos passos, a gente quer saber a história toda, a nossa ansiedade nos consome e a gente quer ter o controle da situação inteira, mas o Senhor pede pra gente obedecer só o próximo passo. E aí depois que ele chegou lá na outra terra, o Senhor falou as próximas direções e eu tô vivendo esse processo agora. O Senhor só me disse, Emily, 6 meses. Oferta esses 6 meses pra mim, pra que eu possa usar você pra cuidar do meu povo, da menina dos meus olhos, a qual eu me apaixonei tanto já amo muito aquele povo. E aí eu cumpri
suprir, sabe? Eu estou seguindo esse passo. Eu quero saber o resto, com certeza. Eu quero saber os próximos passos, mas ainda não é o tempo. E o Senhor pede confiança. E eu espero em nome de Jesus que Deus reacenda nos corações a confiança cega, que bota o pé sem saber se vai ter o chão para pisar. Meu Deus. Amém. Meu Deus. E aí as malas já estão prontas então? Deus já supriu toda a necessidade, assim, né, de financeira, já conseguiu tudo? Ou tem... Quando é que você vai? Eu vou dia 4 de fevereiro. Eu ainda não tenho tudo. Falta uns 1000 ainda. Mas eu creio cegamente que o Senhor vai suprir com toda certeza. E eu creio que, assim, vai suprir até além, sabe? Porque quando Deus trouxe Manu, a menina de Brasília, para caminhar comigo, eu acreditei muito em Deus que as arrecadações e todo esse processo ia ser para mim e para ela. Então, assim, eu creio num Deus que ainda fará de forma super abundante. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Se eu tivesse uma lição para passar, assim, uma das mais importantes durante todo esse processo, é que convivendo com missionários, né, depois que a gente entra nesse mundo de missões, a gente conhece muitas pessoas que fazem missão e tal, e conhece muitas histórias, e eu conheci muita gente anônima, assim como o nome do podcast aqui. Eu conheci muitas vidas que resolveram dispor tudo que tinham, sem nenhum tipo de reconhecimento. Nesse último mês, nesses últimos meses desse ano, eu fiz um curso com o pessoal da Cristolândia, que faz trabalhos de capelania prisional, e eu vi muitas histórias de pessoas que abriram mão de suas redes sociais para poder pregar nos presídios, que abriram mão dos seus nomes próprios. Eu conheci gente que prega em lugares muito perseguidos, assim. Eu conheci a galera da Coreia do Norte, conheci gente que nem se chama pelo próprio nome, tem que usar um codinome para poder falar das coisas que faz. E essas pessoas me ensinaram muito de ser uma pessoa sem face, refletindo um Deus sem face, sabe? E isso é necessário para que a glória do Senhor brilhe através das nossas vidas. A gente, infelizmente, hoje, como você falou comigo, da nossa sede, da nossa vontade de se destacar nas coisas que a gente está fazendo, tanto nas redes sociais quanto nos nossos próprios discursos, a gente tem muita vontade de se sobrepor ao nome do Senhor, e isso é uma coisa que às vezes a gente nem percebe, mas tá já interligado na nossa natureza, e morrer para isso é muito difícil. Quando eu estava orando hoje mais cedo ao Senhor, perguntando o que eu vim fazer aqui, Pai, o que o Senhor quer que eu fale, e o Senhor ministrou muito sobre um testemunho. O testemunho vai testemunhar a respeito de mim. E o Senhor me perguntou: você é capaz de falar sobre mim sem que você esteja em evidência? Você é capaz de testemunhar ao meu respeito sem que o seu nome seja colocado em uma plataforma? E eu me vi incapaz de responder, porque eu já me vi em várias situações onde era o nome do Senhor e o meu. Era os feitos do Senhor e a minha perseverança. E assim, a gente... enquanto igreja, sabe, enquanto igreja brasileira de modo geral, as coisas que a gente vem sofrido, as coisas que a gente tem perdido na presença de Deus, é por não dar ao Senhor espaço, não dar ao Senhor lugar de destaque. E à medida que a gente vai cedendo esse espaço para nós, para o nosso nome, as coisas vão ficando sujas e manchadas. É por isso que a gente vive em sujeira, porque nós somos sujos. Então, assim, conhecendo esses
missionários e vivendo todos esses milagres, eu tô sendo forjada a dar glória ao nome do Senhor pelas coisas que Ele tem feito. Deus nem tem deixado eu botar a mão, sabe? O primeiro final de semana que eu vendi brigadeiros na igreja, que eu não estava vendendo, eu estava entregando um brigadeiro e aí convidando a pessoa a ofertar na minha vida. O primeiro final de semana que eu fiz isso na minha igreja, eu ganhei mais de 5 mil reais. Meu Deus. Assim, em 3 cultos. E isso é inconcebível, assim, é uma coisa que, pela minha força, eu definitivamente não conseguiria. E eu voltei para casa com muitos brigadeiros ainda nas mãos. Eu fiz só 200 brigadeiros. E eu voltei com vários. E, assim, são coisas que só o nome do Senhor, sabe? Só o poder do Senhor. A minha mão nem alcança. E o Senhor tem feito, me trazer aqui também já é uma vitória absurda. Eu nem pedi. Minha tia que chegou, que não sei o quê. Foi assim. O Senhor tem feito. E eu tenho tentado colocar Ele em evidência. E é difícil. É muito complicado. Mas você tem conseguido, meu Deus. Porque a sua história não tem como negar, né, que Ele está fazendo, como você falou, né? A gente olha pra você, a gente vê a mão de Deus em tudo e te cercando ali pra você viver o propósito dele. Meu Deus do céu, é constrangedor ouvir tudo que você fala, sabe? Principalmente nos dias que nós temos vivido hoje, porque realmente ver a glória de Deus através da vida de alguém, né, que se dispôs a se colocar disponível para viver o que Deus tem, né, para sua vida, e a gente se alegra muito em poder ouvir esse testemunho esse tão poderoso, né, do que Deus tem feito na sua vida. E eu declaro que o Senhor vai suprir, né, todas as necessidades. Amém. Até a gente vai ter que ofertar na sua vida agora. Amém. Não tem como. Eu falei com ele assim, Emily, se você quiser abençoar o podcast e tal, mas eu entendi que não é sobre você dar para nós, mas receber aquilo, né, que o Senhor quer fazer. E eu acho, sabe, Emily, assim, é um privilégio poder fazer parte do que Deus está fazendo, sabe? Sim. Porque às vezes a gente pensa, mas Deus está levando o outro, Deus está fazendo na vida do outro, mas é um privilégio você poder falar, Deus, eu quero fazer parte disso, porque eu sei que você vai fazer algo através da vida daquela pessoa, e eu quero ter uma semente ali na vida daquela pessoa. Eu tava hoje em casa, pensando, né, sobre o poder da semente, e aí eu me lembrei do poder de uma semente, né, do poder que há em pessoas que você semeia. Eu lembro que o podcast, essa história quase ninguém sabe, mas sentou uma pessoa nessa mesa uma vez, e ela não era influente na rede social, ela não era conhecida, e Deus me deu a oportunidade de poder contar o testemunho dela. E aí Lídia sabe dessa história, né? Lídia tem a ver com essa história. Eu tinha um valor na minha mão, e Deus falou assim, eu quero que você pegue todo esse valor e abençoe a vida dela. E pra mim, na época, foi um valor consideravelmente alto, e ninguém sabia, só meu pastor. O nosso podcast, Emily, depois disso, bateu tipo assim 2 milhões de visualizações. Algo assim que... E eu não consigo falar que eu poderia fazer isso. Eu não consigo, sabe, dizer, meu Deus, foi eu que fiz. Eu podia pagar 10 páginas para botar esse podcast, mas seria impossível chegar no nível que chegou. E aí Deus me mostrou, eu que faço. Mas existe coisas que eu peço a você, você tem que ser obediente, mesmo que vai te custar tudo, sabe? Então, assim, que poderoso tudo isso. Meu Deus do céu. As pessoas que abençoarem a sua vida vai ser um privilégio para elas fazerem parte, né, disso que Deus está fazendo. Eu queria que você falasse as suas considerações finais, né? Uma mensagem para as pessoas que estão em casa, que ouviram o seu testemunho. E quando você voltar da Jogo, quero que você sente nessa mesa de novo, porque eu quero ouvir você dizer o que Deus vai fazer na sua vida lá, porque eu sei que Ele vai fazer muitas coisas. E assim, nosso coração assim tá muito alegre de todo mundo que tá ouvindo seu testemunho, porque Deus, Ele é fiel. Amém. Eu acho que uma mensagem que me acompanha e tem ministrado muito ao meu coração e resume um pouco da história e serve de uma lição muito importante, é que a gente sempre traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e Deus ser quem Deus é suficiente para nós. E assim, quando a gente coloca o Senhor e até onde vai a mão dele em xeque, quando a gente duvida de até onde vai o braço forte do Senhor, nós estamos colocando Deus numa caixa, a gente está duvidando do caráter de Deus, nós não conhecemos a Deus. Então, assim, nesse processo eu pude ver o quanto eu achava que conhecia o Senhor, o quanto eu
na verdade, conhecia a mim e as minhas limitações e até onde as minhas mãos podiam ir. Mas conhecendo o Senhor e o que Ele pode fazer e quem Ele é, não limitando quem Ele é, sabe? Trazendo à minha memória o Deus que era o Deus que os hebreus falavam. Quem é como o nosso Deus, poderoso nas batalhas, o Deus, o Senhor dos exércitos, sabe? O Deus que derruba muralhas. Meu Deus do céu, esse Deus que fez mares se abrir, é o mesmo Deus. E assim, se nós temos falta de fé hoje, que o Senhor perdoe o nosso coração. Amém. Que o Senhor perdoe a nossa infidelidade. Porque duvidar é diminuir Deus. Duvidar é colocar o Senhor numa caixa, num cerco, e Deus não é assim. Então, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa expandir a nossa mente de uma maneira avassaladora em relação ao conhecimento que nós temos dele. E eu sei que eu conheço muito pouco e estou animada para conhecer cada vez mais desse Deus que pode todas as coisas, não somente até onde as mãos dele vão, mas quem ele é e quem ele é ser capaz de destruir o meu eu pecaminoso. E essa é a maior obra de todas, é a obra de Cristo sobre nós. Amém. Destruir o nosso pecado. E, enfim, tô animada para um próximo tempo. Eu tô indo pra Jocum, né, como disse pra vocês, em fevereiro. Se você sentir de ofertar na minha vida, de me abençoar de qualquer forma, principalmente orando, é isso que é mais importante pra mim nesse momento. Ela deve colocar um link sim, com certeza, na descrição do vídeo, que tem um site que fala um pouquinho da minha história, tem formas de contribuir também, tem um grupo de WhatsApp que eu compartilho novidades sobre a missão e as coisas que a gente for fazendo. Essa semana mesmo já coloquei lá que eu estaria aqui, pedi oração pro pessoal, atualizações, né, enfim, e vai ser um prazer ter vocês nesse grupo. E eu já vou entrar. Vamos lá. E é isso, assim, eu tô animada para o que Jesus vai fazer. Amém, glória a Deus. Meu Deus, muito profético. Só para encerrar, no começo, quando a gente fez essa sala, Emily, a Emanuel tava junto com a gente, uma pessoa do Rio de Janeiro sentou nessa mesa, lembra? E Deus não permitiu que aquele podcast fosse ao ar, né? E aí quando você sentou na mesa, me veio o Rio de Janeiro e falei, meu Deus do céu, que incrível. Porque tipo assim, você é do Rio de Janeiro, você sentou aqui, você fala um pouco daquela realidade que ele quis falar. Mas não foi aquele momento que deveria ter sido, né? Que a gente queria que tivesse sido, na verdade. E aí você senta aqui, traz uma história, compartilha a sua história, engrandece o nome do Senhor e tudo fala pra nós, né? Foi o primeiro podcast, eu quero que você entenda, o primeiro podcast aconteceu nessa sala, uma pessoa do Rio de Janeiro sentou exatamente onde você sentou. Meu Deus. E a história dela não foi pro ar. E hoje, fechando o último podcast de 2025, nesse lugar, nós iremos compartilhar o que Deus tem feito através da sua vida sobre o Rio de Janeiro também. Amém. Envolve aquele povo, envolve o que ele tá fazendo naquela terra, sabe? Meu Deus, isso é muito profético pra nós, muito profético. Glória a Deus. Então, assim, estamos muito felizes, assim, fechando realmente com chave de ouro, superou as expectativas, não você, Emily, mas o que Deus tem feito na sua vida, sabe, superou as minhas expectativas. E a de vocês? Incrível, né? Meu Deus. Sem palavras. Sem palavras. Então, glória a Deus. Vamos orar, né? Eu queria muito que você orasse. Ore pelas pessoas em casa, ore por nós aqui. Existe uma unção sobre a sua vida, eu creio nisso, sabe? A gente sente isso a gente sente que você carrega algo muito grande do Senhor. Então, abençoe a gente e já fica estendido o convite para você voltar daqui 6 meses. Se Deus não te mandar para outro lugar, né? Que tantas coisas podem acontecer, mas quando você voltar para cá, você vai sentar nessa mesa novamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo privilégio de compartilhar da Tua palavra, do que o Senhor tem feito nessa terra. Senhor Deus, eu oro para que no nome de Jesus o Senhor conte conosco para aquilo que o Senhor ainda quer fazer. Senhor Deus, nos perdoe, Pai, por todas as vezes, Senhor Jesus, que nós duvidamos de Ti e esquecemos de que o Senhor ainda está no controle do mundo. Que o Senhor está, Pai, no controle de todo o funcionamento das coisas. E o Senhor não é um Deus impotente, o Senhor não é um Deus que esqueceu dos seus, o Senhor não é um Deus que
está limitado a fazer o que deseja. O Senhor faz o que quer, quando bem deseja. E nós te pedimos, renova a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus. Nesse Deus que é poderoso nas batalhas, nesse Deus que é vitorioso. Aleluia. Nós te pedimos perdão, Senhor, por ter te enxergado como um Deus fracassado, como um Deus derrotado, como um Deus que perde batalhas. O Senhor não é assim. E nós te pedimos perdão por isso, Senhor Jesus, e nós reafirmamos para nossa alma, nós reafirmamos para o nosso espírito e para as nossas emoções de que nosso Deus é um Deus vitorioso. Aleluia. Nosso Deus é um Deus poderoso nas batalhas, que nunca perdeu uma guerra. Aleluia. E nós, Senhor Jesus, te agradecemos por isso. E te pedimos, Pai, conta conosco como os teus soldados. Pai, amém. Senhor Jesus, nos leva ao povo do outro lado da rua. Aleluia. Nos leva, Senhor Jesus, às pessoas que estão esquecidas, Sim, aqueles que ninguém enxerga. Nos leva, Senhor Deus, a mudar estruturas. Aleluia. Nos leva, Senhor Jesus, a mover toda uma estrutura, Senhor Jesus, uma forma de funcionar das coisas para enxergar aqueles que não são vistos. Amém. Senhor Deus, coloque em nós paixão e fome pela tua presença, Amém, porque estando na sua presença, o Senhor compartilha conosco os desejos do seu coração. E nós te pedimos que a gente possa te amar mais do que ontem Amém, e menos do que amanhã. Em nome de Jesus nós Em nome oramos. de Jesus. Amém. E graças Amém, a Deus. Amém. Amém, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Então vamos nos despedir, né? Gente, nós vamos deixar aqui o seu Instagram, o link do grupo, o seu Pix também. Vai que a pessoa quem tá no grupo, mas já quer ofertar para poder abençoar a sua vida. Muito obrigada, gente, a você que ficou, né, até aqui conosco. Eu acredito que pessoas do Rio de Janeiro, a sua família, vão ver esse podcast. Então fique livre para comentar, né, sobre a vida dela, sobre alguma experiência que você viveu com ela. Queremos que ela vai voltar a sentar nessa mesa novamente. Muito obrigada a você que ouviu e não só ouviu, mas a gente compartilha esse podcast, né? Quantas pessoas precisam ouvir falar das maravilhas que Deus tem feito, e esse testemunho é basicamente para isso, para espalhar o que Deus tem feito. Então muito obrigada a você que ficou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva e Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, Emily, pela sua vinda aqui, por essa surpresa de Deus. Foi uma surpresa de Deus, um presente de Deus. Pode se despedir aqui nessa outra câmera e até o próximo podcast. Obrigada a vocês, muito obrigada. Compartilhem mesmo, gente, pra gente fazer a mão poderosa do Senhor chegar a cada vez mais lugares. E vai ser uma honra voltar aqui. Amém, em nome de Permitido, Jesus. Senhor. Amém. Deus abençoe. Quer aparecer aqui do lado da sua amiga? Vai lá, chamando eu aparecer do lado da sua amiga. A amiga do meu amigo que eu nem sabia. Que confirmou, né, que é uma mulher de Deus. A gente é mulher de Deus. Assenta aí que ninguém vai te ver, não. Se quiser, não vai estar mais não, pode parar, Tiago. Sim, fala. O que você ia falar? Mulher de Deus, Beto é mulher de Deus. Glória a Deus. Na verdade, eu acho que eu nunca parei pra poder falar assim, falar com muitas palavras, mas você é resposta de oração pra muitas pessoas. Amém, Beto. Por mais que as pessoas na África não conheçam e perecem por falta desse conhecimento, Deus ele te usou através da publicidade e propaganda para trazer novidade e conhecimento para essa terra. Amém. Então, a publicidade e propaganda hoje ela traz no curso isso, né? É o conhecimento sobre uma manchete, o conhecimento sobre uma novidade, para como trazer isso para a população, para aquelas pessoas de uma forma mais entendível e sem mentiras, né? Então, tipo assim, o Senhor vai te usar através disso. Amém. Né? Então, é como você disse, nada do que você viveu foge do plano do Senhor. Meu Deus. Então foi um propósito sim de você passar pela igreja que a gente passou, até você chegar na questão da sua faculdade, até os máximos e os mínimos problemas que você teve com a sua família em relação a isso. Isso foi para poder fortalecer a tua fé. Amém. Para você chegar nesse nível, porque quem diria que Emily de 13 anos estaria indo para a África do Sul? Verdade. Com 22 anos, uma menina ainda, né? Meu Deus. 9 anos depois, falar assim, cara, daqui 9 anos eu estarei na África do Sul. Ninguém imaginava. Amém. Mas o 9 Senhor tempo de gestação, né? 9 anos de gestação. Meu Deus. Preparando, Deus está frutificando Amém, amém, amém. agora, é um tempo de frutificação, viu? Amém.